Muito importante de falar nessa fase inicial que o bebê não deve receber nenhum outro líquido, nenhum outro alimento que não seja o leite materno ou alguma forma que o pediatra tenha prescrito em algumas situações específicas. Então, nada de água, nada de chá e nada de suco nessa etapa inicial. Às vezes, mesmo em regiões em que o calor é mais importante, então, em áreas mais quentes, não ofereça água para o bebê. Tem vários estudos mostrando que isso pode mudar a colonização, o chá inclusive, alterar o ritmo de mamada. Então, nada de água, de suco ou de chá nessa etapa inicial. E a gente falou um pouco da alimentação da mãe, mas também acho importante que a mãe coma o que ela quiser. Não existe nenhuma restrição absoluta em relação à alimentação da mãe. Acho importante que ela se alimente a cada 3 horas, mas não existe nenhum alimento que está proibido. Evite alguns alimentos que podem trazer algum desconforto para o seu filho. Cafeína em excesso, chocolate em excesso, pimenta em excesso e bebida alcoólica. Então, se você consumir esses alimentos, tente, se possível, restringir o máximo que você puder e sempre observar para ver se o bebê reage de alguma maneira diferente depois que você tenha se alimentado ou comido esse tipo de alimento. Uma das perguntas que eu mais ouço no consultório é: Dr. Paulo, como que eu devo amamentar? Qual é o ritmo? Quanto tempo no peito? Gostaria muito de que a amamentação existisse uma receita de bolo, existisse uma receita básica que todas as mães pudessem seguir de maneira igual e todos os bebês ficassem bem nutridos e dormissem bem. Mas infelizmente isso não existe, porque a amamentação é muito individual. A produção de leite de cada mãe é diferente, o bico de seio de cada mãe é diferente, a capacidade do bebê sugar é diferente, principalmente o ambiente que cada um de vocês vão se encontrar é diferente. Algumas dicas são importantes e acho que se vocês conseguirem usar, podem ajudar para que a gente consiga fazer o bebê dormir melhor. E acho que a amamentação e sono estão completamente ligados, estão inteiramente ligados nessa etapa inicial. Então é importante de frisar que o bebê nessa fase vai chorar, né? Principalmente se ele tiver fome. Então, durante as primeiras 3 semanas, eu brinco que o bebê chora para sobreviver. E a amamentação é o ponto principal nessa base em relação ao choro. Então, lembre sempre de observar se a fralda do bebê está suja, se a temperatura está agradável, mas na dúvida, coloque o seu filho no seio, porque um sinal de que ele está com fome, o sinal principal é o choro. O que eu costumo recomendar é que a gente tente fazer a mamada mais caprichada possível, mamada mais correta possível e que seja mais duradoura possível para que o bebê se alimente da melhor maneira possível. Então, eu costumo fazer uma analogia simples e dizer que o bebê pode mamar volumes pequenos durante várias vezes ao longo do dia, ou ele pode fazer mamadas mais intensas e mais vigorosas e mamar volumes maiores. No final, a gente vai chegar no mesmo lugar. Então, a analogia que eu costumo fazer se você prefere comprar uma passagem em que você tem várias paradas para chegar ao seu destino, ou se você prefere comprar uma passagem que vai direto ao destino final. A ideia é transformar a sua mamada numa mamada mais completa possível para que ela permita que o bebê durma mais tempo. E como é que a gente deve conduzir a amamentação quando vocês chegarem em casa? O ideal, a gente fala, que é manter o que a gente chama de livre demanda. Mas o que é livre demanda? É amamentar a hora que o bebê chora. Então é importante a gente falar que nessa fase o bebê chora realmente como principal causa de fome mesmo. Acho que sempre vale lembrar de checar a fralda, de ver se a roupa está adequada, mas um bebê que está chorando muito nessas primeiras 3 semanas é um bebê que certamente deve estar com algum desconforto de fome. Ele não vai chorar por outros motivos nessa fase inicial, além desses 3 que eu falei, e daqui a pouco vai começar um pouco de sono. Mas é muito comum uma queixa nessa fase: Dr. Paulo, meu bebê está com cólica, meu bebê está com dor de barriga, ele está soltando muitos gases, ele está muito choroso. Um bebê que está satisfeito, um bebê que está mamando bem, não chora. É um bebê que normalmente está tranquilo, é um bebê que mama e descansa, e esse é o nosso objetivo. O que eu quero que vocês entendam é que a gente pode fazer mamadas curtas e o bebê vai mamar mais vezes e vai ganhar peso bem. Ou ele pode fazer mamadas mais caprichadas, mamadas mais vigorosas, mamadas que ele vai mamar melhor e aí ele vai ter um intervalo de descanso maior, que é esse o nosso objetivo. Então, o que a gente tem que tentar fazer, acho que para que a mamada seja menos cansativa para vocês, é caprichar nessa mamada. Então eu vou dar algumas dicas que acho que vão ajudar nessa mamada mais bem feita. Então a primeira delas é: não tenham dó. É difícil de convencer isso nessa fase inicial, mas o bebê precisa estar desconfortável no início da mamada, ele tem que estar bem acordado. Então uma dica que eu costumo dar é: quando você for começar a mamada,
tire toda a roupa do bebê. Então, se o bebê estiver pelado, normalmente quando a gente vai tirando a roupa, o bebê vai ficando mais desconfortável, mais incomodado. E a temperatura, o frio do ambiente, então mais ou menos 22 a 25 graus, vai deixar o bebê mais acordado, mais ativo. E um bebê mais ativo é um bebê que mama melhor, tem mais vigor na sucção, consegue sustentar mais essa mamada e certamente vai extrair mais leite. E aí um bebê com a barriga mais cheia vai dormir melhor. Então a minha recomendação é, óbvio que vai depender de cada seio, da sua produção do leite. Mas se a gente conseguir fazer uma mamada caprichada, ele vai dormir melhor. Então, a minha dica prática é assim, vai começar a mamada, tira toda a roupa do bebê, deixa ele sem roupinha. E aí ele vai ficar bravo e vai reclamar. Coloca ele pele a pele, e é importante porque ele vai colonizar com as suas bactérias de pele, ele vai ter toda a parte do afeto do pele a pele, e ele vai ficar mais quentinho, mas ele vai ficar mais quentinho no seu corpo. E aí, coloque ele para mamar. Tente deixar o máximo de tempo que você puder. Mas existe um tempo? Não. Tem bebê que mama bem em 5 minutos, tem bebê que mama bem em 40 minutos. E aí você que vai me dizer quanto tempo é necessário para que seu filho encha a barriga e principalmente para que ele esvazie sua mama. E essa percepção ninguém vai ter melhor do que você mesmo. Então comece a observar alguns sinais em relação à turgidez, o inchaço da mama e ao final da mamada essa mama um pouco mais flácida. Então tenta deixar, habitualmente o bebê mama muito bem os primeiros 15, 20 minutos e muitas vezes isso já é o suficiente para ele mamar 80% do volume que ele vai tirar na mamada. Às vezes ele vai ficar depois só mais numa mamada não tão vigorosa, que não é inefetiva, mas ela é um pouco menos vigorosa. E acho que em 20, 30 minutos costuma ser um tempo mais do que bom para o bebê esvaziar a sua mama. Terminou essa mamada, e aí, ele está dormindo, o que eu faço? Eu brinco, não vamos nos dar por vencidos, acho que a gente tem que tentar um pouquinho a mais. Então, o que a gente pode tentar fazer? Limpe o umbigo do bebê. Nessa hora que quando você limpa o umbigo, ele vai ficar bravo, ele vai acordar. Troque a fralda se ele tiver feito cocô ou xixi. Nesse momento, ele também não vai gostar. E aí, coloque a roupa. Quando ele estiver trocado, com o umbigo limpo e de roupa, ele vai estar acordado, porque você fez todo esse processo, ele sempre acorda. E aí, se a sua mama ainda estiver cheia, volte para o mesmo seio. Se essa mama já estiver esvaziado, você tenta dar um pouco do outro lado. E aí o que vai acontecer? Ele vai mamar um pouco a mais, e aí certamente vai ficar mais satisfeito. E aí, 15 minutos para ele arrotar, 10 a 15 minutos para ele arrotar, e aí coloca ele no berço. O que eu quero com isso? Eu quero tentar conduzir o livre demanda. A ideia é que ele encha muito bem a barriga e aí ele consiga descansar melhor. E se o bebê dorme melhor, você vai descansar mais. Você vai ter tempo para se alimentar, você vai se hidratar bem e você vai dormir. E aí certamente isso vai proporcionar uma melhoria, uma melhora na produção do seu leite. E aí a gente entra num ciclo, eu falo, as engrenagens vão se encaixando. Ele dorme melhor, acorda mais vigoroso, vem com mais vontade, extrai mais leite. Você consegue descansar, você consegue se alimentar melhor, produz mais leite. E aí a gente começa a entrar no que eu falo que é a roda das coisas boas, o ciclo bacana. O bebê mama bem, descansa. A mãe consegue se alimentar e descansa também. E aí acho que a gente consegue fazer intervalos mais longos, conduzir a mamada de uma maneira natural, sem forçar a barra. Então não é para deixar o seu bebê chorando, é para a gente tentar fazer ele mamar melhor e descansar melhor. Só assim todo mundo descansa e aí a casa fica num ambiente muito mais agradável. Lembrando que ao final vai descansar, pede ajuda para o marido, pede ajuda para o companheiro, pede ajuda da companheira, da avó, da tia, porque a hora que acabar a mamada eu quero você descansando e eu quero as pessoas ajudando para fazer o bebê descansar, o bebê dormir. Assim você ganha um tempinho a mais de descanso. Então vamos tentar fazer mamadas mais efetivas, mamadas mais duradouras. Não tenham dó, tem que cutucar, tem que mexer. Não é para ficar fazendo carinho para o bebê acordar, é para tirá-lo da zona de conforto. Só assim, ele mais acordado vai conseguir mamar melhor e você vai descansar. Então eu brinco com uma analogia simples de que a gente pode comprar uma passagem em que você vai fazer várias paradas, ou eu posso comprar uma passagem em que o voo vai direto. Eu quero que vocês comprem a passagem de voo direto, para a gente chegar no destino mais distante possível, né, e menos cansado possível, porque um voo com muitas paradas certamente cansa muito mais. O final, muitas vezes, é um ganho de peso semelhante nas duas situações. Mas se o bebê mama pouco e chora, mama pouco e chora, você vai cansar muito mais. E aí ao final do dia, certamente é um dia mais pesado, um dia menos agradável para vocês dois, né? E aí acaba muitas vezes dificultando a mamada a longo prazo. Então vamos tentar caprichar nessa mamada sem ter muita dó de mexer, de estimular, para que o bebê fique o mais satisfeito e consiga descansar melhor.